Então, senhores, beleza? Continuando aí a série do Wild Arms 3, né? Então, mais uma ideia filosófica. E daí, uma das afirmações contra os vilões do jogo, vemos uma personagem dizer: não há como alguém obcecado pelo passado construir um futuro para a humanidade ou algo assim. Ou mesmo, de certa forma, um presente. Possivelmente a afirmação um tanto quanto retórica, mas que tem um sentido. Ela realmente tem um núcleo de verdade mesmo, né? Poxa, o cara está só no passado, não pensa nada para o futuro ou nada para o presente. Se perambulamos demais introspectivamente, ou até mesmo extrospectivamente, se isso é possível, né? Me permita um neologismo. No passado, se a gente fica muito introspectivo no passado, principalmente nos nossos próprios erros, ou nos erros dos demais, deixamos de pensar no que é ou seria prioritário para o futuro, apesar de que erros passados, em algum momento, deverão sim ser expelidos ou resolvidos, ou mesmo refletidos a respeito. O que não quer dizer que não possamos refletir sobre isso, sobre o passado, e mesmo fazer emendas a ele no presente para o futuro. Talvez a ideia, muitas vezes essa obsessão pelo passado não seja necessariamente errada, porque às vezes você tem uma obsessão pelo passado com o objetivo de ajudar para frente. Eu acho que a grande questão seria: não há como alguém obcecado pelo passado com um mau objetivo ou somente obcecado pelo passado construir um futuro para a humanidade ou algo assim. Mas há informações muito importantes do passado que nós possamos até mesmo aprender com elas, ou mesmo no sentido de aprender com erros eventualmente cometidos no passado, para realmente não cometê-los novamente. Ou dos demais, deixamos de pensar no que é ou seria prioritário para o futuro, apesar de que erros passados em algum momento deverão ser expelidos. O que não quer dizer que não possamos refletir sobre isso, sobre o passado, e mesmo fazer emendas a ele no presente para o futuro. Mas não devemos restar presos somente a isso, claro, naturalmente. Outra ideia seria que, por vezes em nossas vidas, pode parecer tudo inútil, né? Que nossos objetivos podem parecer vagos demais, principalmente se você luta por conceitos morais ou abstratos, como justiça, etc. Por vezes realmente pode dar uma impressão que esses valores, ou até mesmo a fé nesses valores, possa ser algo meio vago ou que não está levando a lugar nenhum, né? Muitas vezes realmente nós fraquejamos aí nas nossas fés. E como se para atingir o coração dos outros por meio de seus objetivos ou da conquista deles possa parecer uma coisa impossível, uma jornada muito longa, muito difícil, ou muito difícil que pode levar anos, o que desanimaria quem busca por tais objetivos. Em dado momento do jogo percebemos que sim, isso pode até demorar, mas nossa fé deveria residir em que podemos sim atingir o coração dos outros em algum momento. É interessante aqui esse parágrafo que eu escrevo, que não é nem só você atingir o objetivo especificadamente. Além disso, você teria que atingir o seu objetivo e usar o seu objetivo para atingir o coração dos outros. Então são dois objetivos. E é essa esperança que nos deve alimentar no dia a dia, que deve realmente nos motivar a fazer a gente aí lidar com a nossa rodagem, né? Fazer com que a gente rode e continue. Outra ideia seria de que por vezes até buscamos e recebemos capacitações que não nos tocam ou não precisariam ser acessadas naquele momento. Ou pelo menos em algumas situações parece que nós estamos enfrentando problemas ou até usando habilidades que elas não seriam tão encaixadas assim. Elas não fazem total sentido. E pelo menos aparentemente não fazem sentido naquele momento. Parece que você está enfrentando algumas situações que, poxa, elas não têm exatamente a ver comigo ou com aquilo que eu gostaria de estar enfrentando no momento. E consequentemente você acaba recebendo habilidades que você, cara, por que eu tenho essa habilidade? Um desenho, para quem eu também não teve a oportunidade de assistir, foi um pouco o Samurai X, né? Entre outros desenhos talvez citáveis, mas o Samurai X, justamente a personagem principal no caso, é homem, mas a palavra personagem é feminino. A personagem principal, o protagonista, ele realmente se questiona bastante, pô, mas esse poder, na verdade, que eu tenho, muitas vezes gerou mais mal do que bem. Deveria ter sido útil de uma outra forma, e hoje eu me arrependo de muitas coisas que eventualmente fiz utilizando o meu poder. E talvez nem goste do meu próprio poder. Então, assim, é algo que as pessoas, dependendo do passado que ela tiver, ela realmente vai se questionar muito a respeito. Tá. Então, que não nos tocam não precisariam ser acessados naquele momento. Apenas por causa da vontade dos outros ou porque achamos que podemos ajudar de outras formas também. E até porque outro exemplo também de uma obra nesse sentido seria Suikoden 1, né, em que um dos estrategistas ele tem realmente essa dificuldade de aceitar coisas que eventualmente ele fez no passado. Ele não quer mais usar as suas habilidades estratégicas,
a sua perspicácia estratégica, vamos dizer assim, e ele tem esse trauma e ele tem que lutar muitas vezes com isso para talvez até ter que voltar a executar as mesmas atividades que ele fazia como estrategista antes. Né? Então, coisa até bem louca. Acaba sendo que não nos toca. Ou porque achamos que podemos ajudar de outra forma também. Porque nos sentimos inúteis e desejamos fazer mais. Até com a finalidade de se provar diante dos demais. Mesmo em habilidades que não necessariamente são características nossas. Mas a gente acaba desenvolvendo para poder nos inserir dentro de algum grupo ou mesmo por proteção social. Um dos motivos pelos quais desejamos poder é justamente este, de não sermos mais atribulados por situações complicadas, inclusive poderes, de novo, que não nos tocam necessariamente, pelos outros. Ou mesmo de resolver situações nossas e dos outros. Em algum momento do jogo, isso se questiona. Outras pessoas que se sentem não tão úteis, querendo se juntar ao grupo para poderem participar das lutas importantes. O que é um erro, pois as pessoas podem ser úteis em outras áreas, aí que está a grande questão. Mas, ao mesmo tempo, é um conflito a pessoa se aceitar. Né? Uma pessoa pode ser útil de uma forma, outra de outra, cada um meio dentro do seu quadrado, dentro do seu quadrado não, seja uma expressão, dentro do seu quadrado, mas podendo eventualmente sair do quadrado, né? Esse é o questionamento, se você deve fazer isso. Cada macaco no seu galho, mas será que nós somos limitados desse jeito? Será que essa expressão, esse ditado popular realmente deveria nos limitar? Pois as pessoas podem ser úteis em outras áreas, em suas áreas naturais, e não serão ou não devem ser diminuídas por causa disso, já que nem todas serão médicas, advogadas, pastoras, etc. E mesmo as pessoas que estão dentro dessas áreas têm que ser respeitadas. Não necessariamente você precisaria atingir essa profissão, essa atividade, até porque o seu talento, muitas vezes natural, poderia ser outro, inclusive. Mas aí o questionamento de se nós devemos não nos limitar apenas aos nossos talentos naturais, aprender coisas que talvez não sejam da nossa própria naturalidade ou natureza. Outra ideia, argumento muito relevante surge em relação ao tédio, pois por tédio podemos sim sacrificar o que já temos e buscar por novas oportunidades, já que estamos sentindo tédio. Né? O que nos motiva a alcançar outros horizontes, talvez não antes conquistados. E mesmo atrás de coisas... Ir atrás de coisas que você gosta e aprecia, ao invés de permanecer no tédio. A despeito de muitas vezes se manter em paz no tédio. O tédio pode ser sim uma forma de paz, embora no fundo talvez não tão paz, porque quando você está no tédio você na verdade está tentando buscar outra coisa. Né? Sim, o que pode ser até bom. Né? No final o tédio pode ser um momento de auto-reflexão também. Né? Não pode ser algo exagerado, mas pode ser. Mas não pode nem deve resultar em omissão. Também é errada a ideia de que para amarmos ao mundo, ou saber exatamente o que estamos fazendo, ou amar ao próximo, precisamos sair e nos aventurar de maneira exagerada. Muitas pessoas não podem, ou simplesmente não farão isso. E não necessariamente deixarão de amar o mundo os habitantes nele constantes. Embora o contrário, que a recíproca pode ser verdadeira. Né? Às vezes a pessoa vai precisar de uma experiência exagerada na sua vida para poder entender alguns conceitos ou como funciona o conceito de realidade. Embora faça sentido eu não poder amar o mundo com base nas experiências ou memórias dos outros. Também tem essa. Que é um pouco o caso da personagem Jet, incapaz de sentir este amor pelo planeta, pelo menos inicialmente, por não ter memórias desde seu nascimento durante muito tempo com o planeta. Apenas sombras de memórias escondidas. Né? Ou relances de memória que estão, vamos dizer, abaixo desse deserto, que é talvez a sua própria personalidade, mas não chega a ser um deserto porque ele também não tem tanta experiência. Um deserto de memórias que não eram dele, mas que estavam de alguma forma incrustadas nele. Né? Aqui seria, se eu explicasse mais sobre isso, seria um spoiler, mas ele possui outras memórias decorrentes do seu corpo que não são memórias necessariamente pertencentes a ele. E ele muitas vezes teria que cavar um pouco disso para sentir um amor que não é necessariamente individual dele. E isso não é um risco, mas seria como eu poderia dizer? Seria como eu falei aqui, seria uma falta de sentido, uma falta de nexo, porque como eu posso amar aquilo que não necessariamente eu experienciei, a partir das experiências alheias? Né? Isso é meio complicado. Assim. Aqui talvez a expressão que eu coloquei no sombras de memórias, até aqui é bom, sombras de memórias escondidas, mas o problema é que às vezes essas memórias elas não são mais escondidas. E ele acaba recebendo ou tendo memórias externas. Né? Ou mesmo observando algumas coisas que seriam individuais da parte dele, mas ainda um pouco talvez tentando sentir pelo outro. Né? O que também não seria escondido. Mas essas memórias escondidas elas decorrem desse deserto que meio foi colocado sobre o Jet. Até mesmo a título de programação, embora não seja um robô. Até é uma história mais complicada. Mas a grande questão é que algumas dessas memórias vão acabar vindo à superfície, então elas vão deixar de ser escondidas. Né? Ou mesmo se forem sombras de memórias escondidas do passado, ou talvez do deserto que você tenha na sua vida.
Aí você vai ter que ficar cavocando ou aquelas memórias do nada vão aparecer à medida da necessidade. Acho que eu já devo ter falado em outro vídeo, não sei a sensação quando... Não é na mesma proporção, e muitas vezes não é necessariamente uma coisa ruim. Mas quando a gente tá, por exemplo, na internet, alguma coisa, de repente a gente tem um relance, vê um vídeo específico, meio do nada, aleatório, nos lembrando de um programa que a gente assistia lá nas quebradeiras, por exemplo, lá nos anos 90. E aí a gente fala, ou para quem é mais jovem, ou para quem é mais velho, lembra de uma coisa mais antiga ainda, ou para quem é mais jovem, lembra de uma coisa dos anos 2000. Aí você olha, cara, isso existia, brother. Aquilo vem, e consequentemente outras memórias vêm junto, né? A partir de um gatilho temporal específico. De um programa antigo, por exemplo, e consequentemente vem uma certa nostalgia. Embora não necessariamente você goste do programa, seria assunto para outro vídeo, ou até já falei sobre isso em algum vídeo, a questão da nostalgia, que não necessariamente você precisa gostar dela, mas poderia vir a nostalgia porque às vezes uma coisa ruim, ou um programa que você ou ignorava ou até gostava, pode te trazer outras memórias ruins ou boas. Ou uma coisa que você não gostava pode te trazer memórias ruins ou boas. Então a nostalgia ela não está necessariamente ligada àquilo que você gosta. Mas... E isso é interessante, né? Porque essas sombras de memórias escondidas podem ser desencadeadas, às vezes até com uma mosca voando, um vídeo da internet que caiu de paraquedas, que você está vendo no teu computador, que você está vendo no teu celular, e como isso acaba amontoando, né? Acaba amontoando memórias posteriores. O que pode até ser bom, a questão do tédio, né? Mas não pode nem deve resultar em omissão, né? Tédio, se ele for de alguma forma produtivo, ou virar num ócio criativo, ou no ócio produtivo, se isso for possível, se não for um paradoxo, mas não deve resultar em omissão e não deve resultar em alguma coisa errada, não deve resultar em pecado em si. Né? Para daí você se omitir de uma coisa que seria correta e você preferir o pecado. Também é errada, aqui é uma questão da história. Né? Volto na questão da história. Também é errada a ideia de que para amarmos ao mundo, ou saber exatamente o que estamos fazendo, precisamos sair e nos aventurar. Não, eu já tinha pulado. Tá. As pessoas não podem não farão isso, não necessariamente deixarão de amar o mundo aos habitantes. Não, que onde eu tinha falado. Então apaga aquilo que eu falei do tédio, mas de certa forma tem a ver. Que é um pouco o personagem do caso de Ed, incapaz de sentir esse amor pelo planeta, tá. Ou mesmo a partir de certo ponto específico. Tá. Ou mesmo memórias a partir de certo ponto específico já crescido. Porque daí, como eu falei, o Jet ele também poderia assumir memórias, ou ter algumas memórias a partir dos momentos que ele lembre dessas memórias, dos momentos que ele está consciente, mas tem outras coisas do passado que ele é meio incapaz de lembrar. O que ele não pode substituir pelas memórias dos outros em nossas cabeças, nem nós podemos. Pelas memórias dos outros, na cabeça dele, na verdade. Na cabeça dele. Ou se fosse nos nossos casos, nós não podemos pegar as memórias dos outros e substituir as nossas, né? Nós teremos as nossas próprias interpretações. Nem nós podemos. Embora possamos nos apropriar dessas memórias alheias como motivação. Às vezes uma memória alheia que nos influencia de alguma forma, ela pode servir como motivação. Eu não posso ter a mesma experiência ou a mesma memória, mas a influência da comunicação que essa pessoa transmitiu pela memória, ou se eu vivi junto com ela, e depois ela me conta a sua interpretação, alheias como motivação. Nós podemos utilizar essas ideias que foram a nós transmitidas como motivação, mas não substituir as nossas próprias. Né? Até porque não teria como, só se a gente substituísse o corpo. Né? Não pode substituir pelas memórias dos outros na cabeça dele. Nem nós, nem nossas. Agora ficou mais claro. Poxa, posso ter uma experiência semelhante de outra pessoa, mas jamais nos basear apenas no que o outro viveu. Porque daí, de qualquer forma, seria apenas uma experiência semelhante, talvez gere o mesmo sentimento. Até tive um debate com um amigo meu recente nesse sentido, talvez até discordando disso que eu estou falando. Eu acho que nós podemos ter experiências iguais e talvez até a mesma medida de sentimento com o mesmo tipo de experiência. Mesmo ele vivendo, vamos supor, ele viveu uma experiência ruim 2 anos antes, eu vivi a mesma experiência ruim 2 anos depois. Então, poderia gerar o mesmo resultado sentimental. Então, até não... Embora não é que eu devo também substituir a minha experiência pela dele necessariamente. Até porque a dele aconteceu antes, em outros momentos, em outras circunstâncias. Consequentemente, a experiência que ele teve pode não multiplicar, pode se ligar com outras experiências que ele também teve e ele vai ter as suas interpretações. E eu, na mesma experiência, embora com o mesmo sentimento, teria outras interpretações da mesma experiência, porque também tive outras situações na minha vida que foram diferentes da dele. Mas, a princípio, talvez eu até discorde do que eu escrevi aqui.
Passado um ano e meio, mudei essa opinião. Tem as suas próprias experiências com o mundo, com a vida e com Deus, né? E mesmo com os outros. Uma outra ideia filosófica. Isso aqui no final era... Ah não, eu falava do Jack, então tá, não é ideia filosófica. Embora tenha um pouco. Possivelmente termine a análise com ela. Tá, então essa ideia eu vou terminar. Essa ideia eu vou pular, quer dizer. Interessante, embora também um pouco retórica, é uma conversa sobre batalha no jogo. Só vou colocar um ponto aqui. Opa, melhor fazer assim. Dois, tá. Interessante, embora também um pouco retórica, uma conversa sobre batalha no jogo. Aqui é um spoiler, né? E o consequente desejo por essa conversa ou pelo conceito do que ela trazia. Muitas vezes, e muitas pessoas inclusive, não apenas demônios como no jogo, possuem um desejo incessante por ganhar coisas, né? Sejam discussões, lutas físicas, superar obstáculos, enfim. Algo sem fim, até como se idolatrassem as suas conquistas, seus próprios trabalhos. No final, o que almejamos para tentar matar nossa sede, para alguns insaciável, é mais luta. Essa sede insaciável de conquista, né? É mais luta, mais conquista, mais de tudo, e assim fosse, já estaríamos satisfeitos depois de tanto conseguir o que almejávamos. Essa discussão é até interessante, né? Talvez os argumentos utilizados ali foram talvez um pouco retóricos, mas é por aí. Que muitas vezes acontece com o ser humano, talvez não devesse ser assim. Mas isso gera uma contradição, ora. Se isso me saciasse verdadeiramente, eu já teria me saciado há muito tempo depois de conquistar alguma vez. Depois de se ter conquistado muito. Por quê? Ou muitas pessoas sentem, ainda sinto a mesma sede que outrora. Por que ainda tem a mesma sede depois de já ter conquistado? Apesar de já ter feito várias vezes a mesma coisa, o que desejei fazer, e ter atingido a mesma coisa várias vezes, e ou conquistar várias vezes o que desejei, várias vezes a mesma coisa, o que desejei fazer, e ter atingido a mesma coisa várias vezes. Como se fosse uma prisão, e o desejo seria, nesse caso, uma prisão. Acho que o Gandhi dizia isso, inclusive. E por isso sábios dizem que o desejo acaba sendo uma prisão nesse sentido, pois as sensações de saciedade, principalmente quando sucessivas, são meramente passageiras, repetindo-se num ciclo interminável, um ciclo praticamente sem fim, praticamente interminável, ou só até o fim de nossa vida, ou praticamente sem fim, ou até só o fim de nossa vida, ainda mais para seres mitológicos, caso existissem, que viveram esse ciclo por milênios, e muitas vezes nele continuavam presos pelos mesmos milênios passados, ou por mais milênios ainda. Porque muitas vezes é o caso, um dos vilões do jogo vai ter justamente esse problema, essa questão de não, a única motivação ou a idolatria que nós devemos fazer é a idolatria da batalha, né? Temos que sempre continuar lutando atrás das batalhas. Nós temos que lutar para ter batalhas, né? Em que nós vamos continuar lutando mais ainda. Que doideira, chega a perder até o sentido mesmo. Ideia filosófica. Logo, formas de libertação disso seriam ou a morte, ou o sono, embora de maneira passageira, para não se ver as guerras ocorrendo, ou nada que lhe chame a atenção para fazer e para ser tentado. Se a pessoa realmente viver numa situação em que não haja nada a se fazer, assim, talvez algo eterno, ou uma situação mesmo no mundo que não seja eterna, mas em que tenha uma paz bastante duradoura. Ou transformação em outro ser. Ou destruição das tentações ou situações de tentação. Ou pelo menos um mundo em que se evite isso, né? Não digo um mundo, assim, mas uma região, talvez, né? Uma região do mundo, e poxa, aqui nessa região específica eu consegui ter uma paz específica, e daí você consegue evitar problemas do mundo externo. Para que eu não as desejasse, já que o desejo nem foi suscitado nas hipóteses. Sim, porque daí você não teria desejo de nada. Todas estas formas para que as coisas mundanas, sejam elas batalhas, debates, objetos, não fossem vistos ou sentidos mais pelo desejador. Ou para que o sentimento do próprio desejador entre aspas, né, já não existisse ou restasse latente, se isso eventualmente é um neologismo, ou restasse latente. Este desejador que buscaria por essas coisas, pois não estaria presente para senti-las ou ciente delas, ou não mais sentiria vontade por esta ou aquela conquista no caso de transformação. Mas aí a pessoa teria mudado de comportamento. Né? Mas também no caso de morte, e no caso da pessoa que se isolou, talvez ela não possa mais ter tentação. Se bem que aí ela também um pouco mudou também, a não ser que a pessoa nasce num contexto desse. Aí seria mais difícil ela ter algum tipo de vontade de fazer alguma coisa diferente. Mas também no caso de morte. A morte também seria uma libertação nesse sentido, pensando dessa forma. Se você acaba com a guerra, ou qualquer outra forma de ansiedade, ou se a guerra acaba sozinha, por motivo externo, não quer dizer que eu desejo a morte. Eventualmente, eu às vezes sou pacifista, tá? Posso desejar uma certa
uma certa paz social, uma certa paz com outras pessoas, não quer dizer que eu quero morrer, não quer dizer isso. Ou se a guerra acaba sozinho por um motivo externo, ou se força a si mesmo de alguma forma, a letargia ou mesmo a morte, ou por fonte externa, dorme ou morre. Você passaria a não desejar mais, isto em tese. Né? Então, por enquanto, vou terminar aqui, né, esse vídeo. Deixo aqui para continuação em outro momento dessa série aí sobre a revisão do Wild Arms 3. Valeu!